Nossa Senhora, para que a gente consiga tirar o melhor proveito disso tudo e tal, ter o correto entendimento, né? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Então vamos lá. O nosso objetivo é falar sobre o desenvolvimento do papado, né? O papado nos primórdios. Como, como se deu e tal, e etc, né? Aqui tem um sumário, né? Eu dividi em atos, né? Apesar do sumário não estar tão corretinho, porque eu já fui um pouco mais além desse primeiro sumário, mas eu ainda vou atualizar ele. E o sumário vai ser mais para quando vocês tiverem o PDF e poderem pesquisar. Mas vocês vão ver aqui que o interessante é que eu dividi em atos. Ou seja, o que é o ato, né? Um ato, um momento da história que a gente vê ali essa relação do papado sendo exposta. Que é se o bispo de Roma tem realmente esse poder, se não tem, como é que os outros entendem, etc, etc. Eu prefiro dividir em ato do que só dividir em, sei lá, o bispo é isso porque é assim, entendeu? Em vez de ficar só essa aula muito conceitual, a gente poder ver ao longo da história os atos, como isso foi na prática mesmo. Beleza? Então aí a gente vem aí, ó. Um conceito, né? O que que é o Papa? Quem é o Papa? Né? Quem é essa pessoa que nós chamamos de Papa? O Romano Pontífice, o bispo de Roma, ele é o sucessor do bem-aventurado Pedro, príncipe dos apóstolos e verdadeiro vigário de Cristo, cabeça de toda a igreja, pai e doutor dos cristãos. Então, o que que é o Papa? O Papa, como bispo de Roma, ele é o vigário de Cristo e ele age como cabeça de toda a igreja e doutor e pastor de todos os cristãos. Esse é o concílio, esse é o que dá o pastor eternos, né? E é muito interessante que ele fala que o Papa é o sucessor de Pedro. E aí, beleza, mas quem é Pedro, né? Então, é interessante a gente saber quem é o Papa. O Papa é o sucessor de Pedro. Beleza, mas quem é Pedro, né? Dentro do papado, a gente tem uma parada que eu quis colocar antes, que é a doutrina da infalibilidade papal. Que o Papa, ele é infalível, né? Então, foi colocado assim: portanto, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado, quando o Romano Pontífice fala ex cátedra, e a gente vai ver também o que que é o ex cátedra, isto é, quando no exercício que são munos de pastor e doutor de todos os cristãos, define doutrina concernente à fé ou aos costumes, assistida por toda a igreja. Ele goza pela assistência divina prometida a ele no bem-aventurado Pedro, daquela infabilidade com que o Redentor quis dotar a sua igreja, né? E, portanto, as definições do Romano Pontífice são irreformáveis por si mesmas, e não pelo consenso da igreja. Ou seja, mesmo que o consenso da igreja vá para um lado e o Papa vá para o outro, o Papa tem a última palavra dentro da igreja, né? Enfim, e aí o que é mais importante, né? A gente entender quem é a pessoa de Pedro. Porque, beleza, o Papa, a pessoa que se senta hoje lá e é chamada de Papa, ele é tido como o sucessor de Pedro. Mas beleza, quem é Pedro? Então, a gente vai falar sobre o Simão Bar Jonas, né? O Simão, filho de Jonas, que é o personagem da história bíblica, né? O São Pedro. E é o seguinte, ele nasceu na Galileia, ele é filho de Jonas, né? Por isso o nome Simão Bar Jonas. O sobrenome dele não é Bar Jonas, né? Bar Jonas significa filho de Jonas, né? Em hebraico. Na língua semítica, né? Na verdade. Ele era um pescador, analfabeto, era pouco instruído, era um homem simples do povo normal. Um simples pescador à sua época, né? Não era de uma elite, nem nada do tipo, né? Só que ele é chamado por Jesus, né? Logo no primeiro encontro, Jesus lhe dá uma promessa e ele diz: Tu és Simão, filho de Jonas, ou filho de João. Tu serás chamado Cefas. Em aramaico, Cefas quer dizer pedra. E é engraçado que isso está explícito no Evangelho, né? O nome Kefas e a própria explicação, que é pedra. Então ele tornou-se um dos primeiros discípulos, deixando sua vida de pescador para seguir a Cristo. E esse seria a síntese do que é o personagem antes, né? Ou de ser chamado por Cristo, né? E o que vai ser a vida dele agora, chamado por Cristo, né? Então Simão, como a gente viu, ele vai ter o nome de Pedro. Ele vai ter seu nome. O próprio Cristo dirá que ele terá o nome de Pedro. Então Simão, em um determinado momento, de fato, isso vai ocorrer e ele vai ter o nome de Pedro. Seu nome será mudado para Pedro. E então, entre os 12, Pedro se destaca como porta-voz e líder espontâneo. É ele quem faz perguntas, toma iniciativa e é frequentemente citado em primeiro lugar na lista dos apóstolos. É muito interessante que sempre que os apóstolos estão citados,
Então, vai começar a citar, os apóstolos estavam reunidos, João, tal. Tem uma lista. Essa lista sempre começa por Pedro e termina com Judas Iscariotes, o traidor, né? É muito interessante que a, a necessidade dos apóstolos de colocar Pedro sempre em primeiro lugar. Sempre que vai ter uma listada. E é engraçado que isso até hoje existe na igreja. Quando se vai ter concílios, etc., a sede de Roma, o sucessor de Pedro, ele sempre vem em primeiro lugar. Ou então os seus delegatários. Sempre vem em primeiro lugar o nome deles, e depois dos outros. Quando se vai citar os egípcios, primeiro vem o nome do bispo de Roma, depois dos outros. Isso se mantém por conta do que a gente sabe que a igreja não tá inventando nada novo, ela é a sequência de tudo que já aconteceu, né? Enfim, então o próprio Pedro, ele vai ter o seu nome mudado, né? E ele se comporta como um líder espontâneo do colégio apostólico, né? Aquele grupo dos 12, a gente vê Pedro sempre fazendo as perguntas. Tem um momento que é muito interessante, onde o próprio Pedro, ele tem uma fala que é muito interessante, ele fala em nome dos 12, né? Onde no momento eles estão confusos pelo que o Cristo disse, né? Sobre comer a sua carne e tal, né? E o próprio Cristo fala, vocês estão confusos e tal, então vocês não vão me seguir, né? E aí eles falam assim, aí São Pedro, ele automaticamente exclama, mas Senhor, aonde iremos? Aonde mais iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nesse momento ele fala em nome dos apóstolos, pelos apóstolos, entende? Essas palavras de Pedro era o que estava para os apóstolos concordarem também, todos, o grupo dos 12. Então a gente vê São Pedro como um líder espontâneo mesmo dos apóstolos, né? Enfim. E aí tem o momento da confissão de fé, né? Em Cesareia de Filipe. E ele fala: Tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. E nesse momento Jesus confirma Pedro como pedra, né? É o momento que Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares e ligares será desligado e ligado, né? É muito interessante porque São Roberto Bellarmino, ele é um cardeal, né? E ele faz uma explicação que é a seguinte: ou São Pedro falou o que já estava na cabeça de todo mundo, e ele só falou o que já era óbvio, ou ele falou em nome de todo mundo, né? E todos consentiram, né? O que é muito interessante que é visível que aquilo não estava na cabeça de todo mundo, pois o próprio Cristo fala: pois não foi a humanidade, né, que te revelou, não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Eu tô com dificuldade de ver as mensagens aqui, só um segundo. Aí, agora foi. Aí, agora foi. Ele mesmo fala, não foi o que te levou foi quem teve essa ideia, né? Quem te levou até essa ideia foi o meu pai que estás no céu. E então fica muito claro que São Pedro não teve essa ideia particularmente, aquilo não veio da cabeça dele, ele foi revelado, ele foi dito e todos concordaram, né? Então, isso é muito interessante como ele fala realmente em nome dos 12. E como ninguém comentou nada, fica claro que esse assentimento era como se Pedro fosse uma espécie de porta-voz mesmo, né? Isso é muito interessante. Enfim, mas nesse momento que a gente tem que São Pedro Simão se torna Pedro, né? Ele agora passa a ter esse nome. E o próprio São Pedro, ele é como eu já citei, ele é o líder do colégio apostólico, né? Jesus ressuscitado aparece para ele em particular, né? E no lago de Tiberíades, Jesus o confirma definitivamente no primado, perguntando 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Essa parte também é muito bonita. Eu gosto de muitas partes com Pedro e Jesus, né? São Pedro e o Cristo. E nessa parte ele fala, Pedro, Simão. Na verdade, ele não chama ele de Pedro, ele chama ele de Simão. O que é muito estranho, né? Porque o nome dele não era Pedro. Mas é muito interessante que quando o Cristo morre, São Pedro tinha voltado a ser um pescador. Então, tipo assim, era visível que os apóstolos estavam muito confusos. Porque o próprio Pedro estava muito confuso, né? Então ele simplesmente tinha voltado a ser um pescador normal. E aí, quando o Cristo aparece pra ele, ele não chama ele de Pedro. Porque ele de fato não era. Ele não estava em função de Pedro. Então é muito interessante que isso tem um sentido. Pedro, ser Pedro, não é só um nome, mas também um ofício. Então ele fala: Simão, filho de Jonas, amas-me mais que estes? E o próprio Simão responde, né? Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele fala: Apacenta as minhas ovelhas. E é muito interessante que ele fala: Apacenta as minhas ovelhas somente a Pedro. Ele ignora os 12 e fala somente. Ele ignora os outros, né? E fala somente a Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. E aí ele pergunta de novo: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro de novo responde: Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E ele fala: Apacenta as minhas ovelhas. E aí de novo, 3 vezes, a última, né? Ele fala: Simão, filho de Jonas, amas-me?
E ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabes que te amo. E ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E o que é mais interessante, ele fala: e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então cabia a Pedro, quando se convertesse, ter a missão não só de ter, não só que apacentar as ovelhas, e claro, as ovelhas é universal, o rebanho de Cristo está espalhado, ele mesmo deixa claro que sua igreja estará espalhada pelo orbe da terra, então o rebanho de Cristo é universal. Mas ele fala assim, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, o próprio São Pedro confirmava não só as simples ovelhas, mas até mesmo os apóstolos. Os outros, o grupo dos outros apóstolos também deveriam ser confirmados por Pedro. Enfim, em Pentecostes é Pedro que toma a palavra, prega e converte cerca de 3.000 pessoas e inaugura a missão da igreja. Ele preside também a escolha de Matias como sucessor de Judas, né? É muito interessante que é tirado é selecionado alguns, né? E São Pedro que vai participar da seleção era Matias e outro que isso poderiam suceder Judas, né? E aí eles tiram na sorte da Matias e é São Pedro que confirma. São Pedro ele confirma essa sucessão, senão ela não seria válida, obviamente. E em Atos 15, né, no concílio de Jerusalém, ele fala: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescessem. O que é muito interessante, porque os gentios ouviam de São Paulo, até de outros apóstolos e tal. Não era uma missão exclusiva para Pedro, mas ele diz que era da boca dele que se ouviriam. Então, mas por quê? Como se o São Pedro não estava em todos os lugares, né? Ele não pregou para todos os gentios do mundo. Mas é porque, na verdade, a pregação que São Pedro fez, até mesmo pelos outros apóstolos, ainda está em unidade, em comunhão com a fé de Pedro. Portanto, a gente vê aqui um primado petrino, essa é a grande verdade. São Pedro, ele exerce um primado, né? Ele é o líder do colégio apostólico, esse líder é visível e claro. Ah, ainda como São Pedro, né? Pedro, líder do colégio apostólico, tem outro momento que é muito interessante, que o Cristo, ele fala para Pedro o seguinte, né? Ele, na verdade, ele fala para os apóstolos. Ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Ou seja, vocês, os apóstolos, né? Pediu para peneirar vocês como trigo, todos. E ele diz: Eu, porém, roguei por ti, para Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os teus irmãos, confirma os teus irmãos, né? Então, essa é muito interessante, porque Cristo dá a São Pedro a infabilidade. Porque ele fala: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Então, para que os apóstolos não sejam peneirados por Satanás, é o próprio São Pedro que tem a fé confirmada pelo próprio Cristo que roga por ele, né? Então, eu até coloquei: Pedro não falhará em questão de fé, é o próprio Senhor que roga por ele. Então, essa prerrogativa de Pedro, ela é dada não por concílio ou qualquer coisa do tipo, ou por concordância, e sim é dada pelo próprio Cristo. Então, São Pedro, Papa, agora, né? Petrus, bispo de Roma, o episcopos romanos. Pedro vai até Roma, né? E eu vou mostrar aqui algumas citações de fontes históricas que vão confirmar isso, né? Então, morreu Marte em Roma sob Nero por volta de 64 e 67 depois de Cristo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tem uma história, né, da tradição que é muito bonita, que é o Quo Vadis, né? Muita gente já conhece, né? Mas é o seguinte: Pedro e alguns cristãos que estavam em Roma, né? Os cristãos decidiram que Pedro deveria fugir de Roma, né? Por conta da perseguição instalada por Nero. Então eles diziam que acreditavam que Pedro era muito mais, servia muito mais à igreja vivo do que morto. Então eles deram a ideia para Pedro fugir, fala: "Não, foge daqui de Roma até que a perseguição tá muito grande e depois a gente volta, tal, relaxa". E aí São Pedro concorda, por incrível que pareça. Ele fala: "Não, beleza, então vamos embora, vamos sair daqui que a perseguição tá muito insana". E realmente a perseguição de Nero foi muito insana, né? Os historiadores colocam a perseguição de Nero e de Diocleciano como realmente assim as grandes perseguições contra o cristianismo. Foram muito difíceis para os cristãos. Enfim, e Pedro fugindo de Roma, saindo dos portões de Roma, ele vê o Cristo. E o Cristo é como se ele estivesse indo em direção aos portões de Roma, ou seja, entrando e não saindo. Enquanto Pedro saía, o Cristo entrava, né? E aí ele para naquele momento e sai correndo e vai até o Cristo e pergunta: Quo vadis, Domine? Onde vai, Senhor? E o Cristo fala que estava indo para Roma para ser crucificado novamente.
E nesse momento Pedro entende sua missão. No Evangelho de João, é dito que o Cristo, quando aparece para Pedro ressuscitado, ele fala o seguinte: "Quando você era moço, você ia onde queria, fazia o que queria, se comportava da forma que queria quando você era mais moço. Contudo, quando fores mais velho, quando for velho, alguém te cingirá e te levará para um lugar onde não desejas ir." E é muito interessante que esse é o caso de São Pedro, antes do seu martírio, e ele entende isso. E quando o Cristo fala para ele: "Eu estou indo para ser crucificado novamente", Pedro morre como Cristo, porque é o seu vigário. Então, e é nesse entendimento que a gente vai ver que o Cristo morre não, que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Porque a grande verdade é, Pedro sabia que estava morrendo como Cristo, por esse amor muito grande, né, e porque ele era o seu vigário. E aí, sabendo disso, ele fala: "Me crucifique de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de morrer como o Senhor." Então Pedro e isso é atendido. Pedro é crucificado realmente de cabeça para baixo e morre em marcha em Roma, né. Enfim, então sua presença em Roma e seu martírio ali consolidaram a sé de Pedro. Pedro fundou uma sé em Roma e lá ele liderava a igreja. Claro, Pedro fundou uma igreja antes em Antioquia, né. Contudo, ele foi até Roma e lá ele ficou até o último momento. A verdade é, quando São Pedro sai de Antioquia, a pedra e as prerrogativas de infabilidade e tal, ainda estavam acompanhando São Pedro. Portanto, ela não poderia ser sucedida pelo bispo de Antioquia. Mas a gente vai explorar isso depois. Então, de fato, a sede de Pedro é a sede de Roma. Então, desde então, a igreja reconhece Pedro como o primeiro papa, o fundamento visível da unidade e autoridade apostólica. Tanto que é muito interessante que São Paulo, quando ele é convertido, ele não vai até o primeiro apóstolo aleatório. Ele vai até São Pedro. Ele faz questão de ir atrás de São Pedro. Porque sabia que ele era o líder visível da igreja. Então, Simão, um pescador da Galileia, chamado por Cristo e transformado em Pedro, foi progressivamente confirmado como líder do colégio apostólico. Apesar de suas fraquezas humanas, ele foi escolhido por Cristo para ser a pedra da igreja, recebendo as chaves do reino. Após a ressurreição, apacentou o rebanho como pastor supremo, atuou como chefe da comunidade cristã e em Roma coroou seu apostolado com o martírio, tornando-se o primeiro papa e sinal perpétuo da unidade da igreja. É muito interessante que é o seguinte: Pedro, ele em nome de todos, não como um arauto, mas como um príncipe e cabeça, né? O próprio São João Crisóstomo fala isso, como a boca dos apóstolos, né? Então é muito interessante essa visão de São Pedro, porta-voz do colégio apostólico. O próprio São João Crisóstomo coloca nesses termos, né? E eu já vi algumas pessoas falando, não, mas Pedro tem o bispado, beleza, o primado, mas o seu sucessor não tem, né? Contudo, é muito estranho, porque se São Pedro morresse e essas prerrogativas morressem junto, o poder de ligar e desligar, a infabilidade, a unidade, né, tudo isso que são prerrogativas máximas da igreja se perderiam, que é a igreja ser una, a igreja ter uma perpetuidade, né, Cristo fala que as portas do inferno não prevalecerão contra elas, e fala que estaria com eles desde agora até o fim dos tempos. Então, a gente sabe que a igreja é perpétua, obviamente. Portanto, essas prerrogativas da Pedro, elas têm que ser perpétuas. E aí beleza, parece óbvio, mas perpétuo em quem? Ora, obviamente em seus sucessores, né. Porque como eu disse, o nome de Pedro não é só um nome e tal, não é só um título, mas de fato um ofício, né, é um trabalho a ser feito e desenvolvido. Enfim, então São Pedro, chefe da igreja, pastor supremo, universal e infalível, né. Essas são as prerrogativas que acompanham Pedro. Inclusive na imagem que eu coloquei ali, ó, no finalzinho vocês conseguem ver o Pedro de joelhos, né, e vendo o Cristo, e esse é o mito do Quo Vadis. Então a gente vê nessa imagem tem os 2 momentos de São Pedro, né. À esquerda, ele tá conhecendo Cristo, perdão, quando ele tá pescando, e depois quando ele tá com Cristo no Quo Vadis, né, em que ele entende perfeitamente agora a sua missão. Enfim, então Pedro obteve o privilégio de se tornar fundamento da igreja por causa do mérito da sua fé, conforme expõe Jerônimo, Hilário, Crisóstomo e outros sobre essa passagem. Em segundo lugar, porque Pedro é o fundamento da igreja, sobretudo pelo fato de que, não podendo a sua fé desfalecer, como a gente viu que é o próprio Cristo que roga pela fé de Pedro, é o próprio Cristo, ele deve confirmar e sustentar na fé todos os outros. Ambrósio, ao dizer que a fé de Pedro é o fundamento da igreja, diz no mesmo lugar:
Também ao seu discípulo não negou graça desta palavra, fundamento, de modo que também ele seja Pedro, que da pedra possui a solidez da constância e a firmeza da fé. Eu peguei essa passagem, inclusive, de São Roberto Bellarmine, essas palavras não são minhas. Enfim, é que é uma fonte histórica pra gente ter essa ideia, né? Que São Pedro fundou, ele esteve em Roma e lá ele fundou uma igreja, né? Então, primeiro, Santo Irineu de Lyon, ele comenta: mas visto que seria muito longo enumerar as sessões de todas as igrejas, nós indicaremos a tradição daquela igreja grandíssima, antiquíssima, conhecida por todos, fundada e estabelecida em Roma pelos gloriosos apóstolos Pedro e Paulo. Isso aqui está no livro Contra as Heresias, 180 depois de Cristo, né? Santo Irineu de Leão, inclusive, foi discípulo de São Policarpo. São Policarpo foi discípulo direto de São João, o apóstolo, né? Então a gente vê essa sucessão na igreja. Todos os bispos, todos os apóstolos que tiveram sucessão, tiveram sucessores, né? O mesmo não foi diferente para São Pedro. Contudo, o sucessor de São Pedro, ele sucede Pedro naquelas prerrogativas que a gente comentou que Pedro tem. Porque essas características, essas prerrogativas, elas são necessárias à igreja, não só a Pedro. Isso que é muito interessante. Ah, o Augusto mandou: Para onde vou? Não podeis seguir-me agora, mas tu me seguirás mais tarde. Disse Jesus a Pedro na última ceia, que Pedro recorda nesse momento que vê Jesus indo para Roma. É muito interessante porque realmente é isso. Quando São Pedro tem esse encontro com Cristo, todas as promessas que Cristo fez para ele, elas saem da escuridão e tornam-se agora presentes, né? Tem um momento que ele fala: alguém que se dirá, para onde eu vou não podeis ir agora. Ou então até mesmo os momentos mais estranhos, onde Pedro, ele faz uma... Ele diz que não permitiria que Jesus fosse crucificado. E Jesus fala ao próprio Pedro, né? Afasta-te de mim, Satanás. Enfim, todos esses momentos, e quando Pedro fala, quando Jesus fala, confirma os teus irmãos, né? Todos esses momentos são coisas que vão se tornar presentes na vida de Pedro nos últimos momentos, né? E muitas vezes o próprio Cristo fala, quando tu te converteres, então tem um momento em que Pedro vai agir dessa forma. Como São Pedro mesmo, o fundamento perfeito da fé. E a gente sabe que esse momento vai acontecer no final de sua vida, né? Enfim. Outra citação, São Jerônimo, século IV. Pedro veio a Roma, onde ocupou a cátedra sacerdotal por 20 anos. Por 25 anos, perdão. Até o último ano de Nero, isto é, o 14º. Tá no De Viribus Illustribus, né? Que é os Homens Ilustres, do São Jerônimo. Tertuliano, ele também fala: se você está próximo da Itália, você tem Roma. Você tem Roma, onde temos também uma autoridade apostólica à disposição. Quão bem-aventurada é esta igreja, na qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina, juntamente com o seu sangue, onde Pedro sofreu a paixão semelhante à do Senhor. Então é muito interessante que ele vê a igreja de Roma como a síntese da doutrina apostólica. Bom, todos os apóstolos não tiveram em Roma, mas ele fala que onde todos os apóstolos derramaram toda a tradição, toda a verdade foi derramada em Roma. E Santo Irineu de Leão vai dizer também a mesma coisa, onde toda a autoridade, toda a fonte apostólica está em Roma, mesmo que não nem todos estivessem lá. Por quê? Porque o porta-voz da igreja estava lá. Continuando, uma fonte interessante que eu gosto é São Papias de Herápolis, né? Ele é mais ou menos ali a obra que ele faz, né? Ele é mais ou menos ali do ano 100, né? Na verdade, ele morreu em 130, mais ou menos. Mas ele chegou a conhecer os apóstolos, ele é um pai apostólico, um dos padres apostólicos. Contudo, ele escreve uma obra, né? Que se eu não me engano é dos Ditos do Senhor, Ditados do Senhor e tal. Que na verdade essa obra parece muito ser um evangelho. Ele estava escrevendo um evangelho. Essa obra não sobreviveu ao tempo. O que a gente tem dela são fragmentos citados por Eusébio, né? Então por outras pessoas. Então, ela não sobreviveu ao tempo, né? Mas o que a gente tem são algumas citações, fragmentos. Mas tudo indica que ele estava escrevendo um evangelho. Ele foi atrás de diversas pessoas que viram o Cristo, ouviram falar de Cristo, ou, às vezes ouviram a pregação do próprio Cristo. Enfim. Então ele tem ali um registro muito primaz, né? E aí ele coloca: disse também que Pedro, em sua primeira epístola, a qual escreveu em Roma, lembrou-se de Marcos. Nesse escrito, Pedro nomeou Roma figurativamente como Babilônia, ao dizer: a igreja de Babilônia, escolhida por Deus, como vós, saúda-vos assim como Marcos, meu filho. Então, São Pedro, ele manda uma carta dizendo que São Marcos, o seu filho, havia sido enviado para lá. E essa igreja que ele estava, né, que era tão grandiosa como escolhida por Deus também, estava na Babilônia. Contudo, isso pode gerar confusão. Ora, estava literalmente na Babilônia, tipo, na província da Babilônia, ou não, né? E São Papias, um bispo da época,
que na verdade ele conheceu e foi estabelecido bispo pelo próprio São João, o apóstolo. Ele vai dizer que a Babilônia, a qual Pedro dizia, era a própria Roma. Porque Roma, né, tinha a majestade romana, o poder imperial romano, ele era como a Babilônia, que sitiava os cristãos e os judeus e etc, né? E tinha essa ideia do império que não tem fim, o império poderoso e etc, né? Então, é, é, essas características do Império Romano tinham as mesmas características da Babilônia, né? Inclusive, o São João Apóstolo, no livro do Apocalipse, ele cita a Roma como a Babilônia mesmo. O que é muito interessante para a gente poder ver essas ligações, né? Então, São Paulo deixa claro que quando São Pedro diz Babilônia, ele está se referindo a Roma. Então, São Pedro já estava em Roma nesse momento, exercendo seu munus episcopal, enviando cartas como Papa, Bispo de Roma, em sua cátedra. Então, a igreja, né? Eu coloquei algumas prerrogativas que são da igreja, mas que se coadunam com as prerrogativas que são de São Pedro, né? Então, o nosso Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre Pedro, né? Ele fala: Et ego tibi qui tu es Petrus, et super anc Petra edificabo ecclesia miem, et portare inferi non prevalebutum adversus eam. Então, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele fala: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que é muito interessante, o que é essas chaves, né? O que são essas chaves? O que elas que realmente querem dizer? E é muito interessante porque em Isaías 22, ele é assim, recebe a chave da casa de Davi, ou seja, com autoridade sobre o palácio. Assim também Pedro recebe as chaves do reino como mordomo principal da casa de Cristo. Cara, é uma autoridade muito interessante. E essa parada das chaves, ela é algo entendido na Bíblia, no Antigo Testamento, mas também entendido em vários locais, né? O prefeito que tem as chaves da cidade, né? Ou seja, ele age como a figura do imperador, só que sem selo. É uma espécie de vigário, não é mesmo? Então, as chaves do reino dos céus não significam outra coisa senão o supremo poder de governar a igreja de Deus. Assim como em Isaías, capítulo 22, as chaves da casa de Davi não significam outra coisa senão o supremo poder de governar a casa do rei. Né? Enfim, então um poder legislativo e de governo, reger a Igreja Universal como mordomo principal, o poder judicial, ligar e desligar, excomungar, reconciliar, declarar ortodoxo ou herege, ou seja, dizer o que é certo e o que é errado. O poder sacramental em sentido secundário, porque a absolvição é parte do ligar e desligar. Então, alguns pais da igreja, como São João Crisóstomo, Santo Agostinho, eles vão dizer que quando os apóstolos recebem a autoridade de perdoar pecados, né, ele esse poder está dentro das chaves, ou seja, todos os apóstolos receberam a chave, não só Pedro. Contudo, os apóstolos recebem a chave através de São Pedro, por São Pedro. Claro, quem nos dá a chave é o Cristo, essa autoridade. Mas em comunhão com Pedro. Fora de Pedro não há essa chave. Entende? Por isso ele recebe primeiro, e a gente vai ver que isso não é ideia minha. O próprio São Cipriano de Cartago, que é um bispo do século III, ele vai colocar isso, nossa, muito, muito claramente. Enfim, Pedro recebeu as chaves de modo singular para que fosse príncipe e cabeça dos outros, os quais receberam as chaves nele e por meio dele. Então é muito interessante que a chave é um a chave é um símbolo bíblico de autoridade. Elas são entregues a Pedro, é um sinal de poder supremo de jurisdição universal. Os apóstolos também receberam, mas Pedro as recebeu primeiro e de modo principal, para que fosse fundamento visível da unidade. Portanto, quem sucede a Pedro herda esse mesmo poder das chaves. Enfim, continuando. Agora nas fontes históricas sobre se a igreja foi de fato edificada sobre Pedro, né? Então, vamos ver como pensam os pais da igreja sobre isso. Então, Tertuliano, ele coloca: foi sobre Pedro que a igreja foi edificada, isto é, através dele que ela foi iniciada e estabelecida. Cristo deu a ele o nome de pedra, para significar que ele seria o fundamento da igreja. Então, quando a gente diz que a igreja foi fundada sobre Pedro, isso não é uma ideia nossa, indica que foi Pedro. Não, os pais da igreja entendiam assim, essa era uma constante na visão dos cristãos primitivos, que um cristão que estava lá na Alexandria, ele sabia que a Pedro, fundamento visível, a ele foi dar a chave do reino dos céus em primeiro lugar. Portanto, sabiam que Pedro gozava de uma prerrogativa diferente. Isso em todos os lugares do mundo. Isso era evidente, esse era um pensamento manifesto entre os cristãos do primeiro século. Continuando, Orígenes, século III.
Ele coloca: "Se nós pensarmos corretamente na grandeza de Pedro e na dignidade conferida a ele por Jesus, então nós o reconhecemos como a pedra sobre o qual a igreja foi edificada." São Cipriano de Cartago, século III. "O Senhor disse a Pedro: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Embora aos outros apóstolos ele tenha dado igual poder, ele fundou uma só cátedra e estabeleceu por sua memória a autoridade e origem dessa unidade. Então, há uma só autoridade, há uma só unidade, há uma só cátedra. O próprio São Cipriano de Cartago vai colocar isso. Então, é confirmado que todos os apóstolos receberam as chaves. Claro, porque o poder de perdoar pecados também pertence a essas chaves, né? Contudo, esse poder é dado a todos os outros em comunhão com São Pedro, nunca fora dele. Por isso que a ele foi dada as chaves em primeiro lugar. Enfim, continuando aqui, ó, Santo Inácio de Antioquia, 107 depois de Cristo. Santo Inácio de Antioquia, quando ele estava indo a caminho do martírio, né? Ele ia ser lançado aos leões, né, na perseguição. Ele manda cartas a diversas igrejas, né? E é muito interessante a forma que ele se dirige à igreja de Roma. Então ele coloca: Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que obteve misericórdia na magnificência do Altíssimo Pai e de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, a igreja amada e iluminada. Ou seja, a carta à igreja amada e iluminada pela vontade daquela que quis todas as coisas que são segundo a fé e o amor de Jesus Cristo, nosso Deus, que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de bênção, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza e que preside sobre a caridade. A Igreja de Roma preside sobre a caridade. Que tem a lei de Cristo e o nome do Pai. A esta igreja eu saúdo em nome de Jesus Cristo. Então, é uma carta bem bonita, reconhecendo isso no ano 107, reconhecendo uma beleza a mais e uma presidência na caridade da Igreja de Roma. Continuando, agora ato 1. O São Clemente de Romano, São Clemente de Roma, ele é o primeiro papa a exercer o seu poder papal, sua jurisdição, né? E São Clemente, ele está citado na Bíblia, né? São Paulo o cita. E ele coloca também com Clemente e com meus outros companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. O nome de São Clemente está escrito no livro da vida. Ou seja, ele era um santo, né? Essa é a grande verdade. A própria Bíblia coloca ele como um santo. Enfim, quando São Paulo escreve isso, São Paulo morre primeiro que ele, né? Então ele não estava vivo. Então, ele tinha uma, para ficar claro para todo mundo, né? A São Paulo, ele envia algumas cartas à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava dividida, né? Eles não acei muitos da igreja de Corinto não aceitavam o seu bispo e a autoridade do mesmo que foi estabelecido lá. O que é muito interessante, né? Porque na verdade o São Paulo era conhecido como autoridade em Corinto, né? Por isso as cartas dele eram tão importantes, né? E ele admoesta os cristãos a retornarem à unidade, à comunhão e tal, e abandonarem esses sentimentos vãos de ciúme, rebeldia e etc. Contudo, São Paulo morre, e a igreja de Corinto continuava ainda passando por problemas. Nesse momento, os cristãos de Corinto vão recorrer ao bispo de Roma, que na época era Clemente. O bispo de Roma, como a gente já disse, sucessor de São Pedro. Clemente ouviu a pregação de São Pedro. Ele conviveu e conheceu alguns dos apóstolos, né? Entre eles ele conheceu Pedro. E de São Pedro aprendeu o cristianismo. Enfim, então ele vai mandar os cristãos de Corinto falou baitola. Então, os cristãos de Corinto, eles vão ainda estar passando por dificuldade e problema. E eles vão recorrer ao bispo de Roma. E não ao bispo. E não simplesmente reconhecer a autoridade do bispo de Corinto. Fala, papai, tamo junto. Fala, baitola, tamo junto. Valeu. Enfim, voltando. É... Tchau, princesa, beijo. Acabou a festa aqui em casa, né? Então, tá ligado. Aí tem que falar com o patriarca da casa, né? O pessoal não pode simplesmente ir embora. Vai atravessar o portão. Oh, pelo amor de Deus, né? Que não é bagunça. Enfim, então continuando. É muito interessante esse momento, né? Que os cristãos que estão em Corinto pedem ajuda ao bispo de Roma. O que é muito interessante, porque São João Crisóstomo não, perdão, São João Teólogo, São João o Apóstolo, ainda estava na região de Éfeso.
Ele ainda estava lá, então eles podiam ter pedido ajuda a um apóstolo. Ora, ninguém duvidaria da autoridade do homem que era dos 12. Contudo, eles pedem ao bispo de Roma, pois entendiam que ao bispo de Roma não haveria essa jurisdição de dizer quem era o bispo legítimo, por que era o bispo legítimo da igreja que não era, na igreja que não estava em Roma, e sim estava em outra região, na região dos Coríntios, na região de Corinto, perdão. Então isso demonstra uma clara visão papal, assim, que não São João Crisóstomo, não, perdão, toda hora eu falo Crisóstomo, não São João teólogo, São João apóstolo, exercia jurisdição na igreja, que estava em um lugar e poderia dizer o que estava certo na igreja de Roma, na igreja de Corinto, na igreja de tal, na igreja de tal. E sim, entendia-se que o bispo de Roma, sendo o sucessor de São Pedro, ele tinha essa prerrogativa de ele em Roma dizer o que era certo em Corinto. Enfim, e ele responde aos cristãos que lá estavam, né? E ele coloca: eu peguei algumas citações do livro dele, né? Se algum homem desobedecer as palavras que Deus pronunciou através de nós, saibam que esse tal terá cometido uma grave transgressão e se terá posto em grave perigo. Então, o Clemente de Roma, ele deixa muito claro que desobedecer as palavras pronunciadas através de nós, e é engraçado que esse é o plural magéstico, né? Mas nós, claro que é o Papa, né? O plural magéstico, junto com o magistério romano, né? Pois esse poder não fica só na pessoa de Clemente, e sim continua. E ele coloca: saiba que esse tal terá cometido uma grave transgressão. Então, desobedecer ao Papa é uma grave transgressão. E ele também coloca: recebam nossas advertências e estejam prontos para obedecer às coisas que lhes escrevemos através do Espírito Santo. Então, um bispo que está em Roma pede obediência a um bispo que está em Corinto. Ora, fica muito claro uma visão de supremacia, de primado, de primazia, de jurisdição, de poder, né? E isso aqui no ano, estamos falando aqui no ano 96 depois de Cristo. 96 depois de Cristo. O século, o São João, o apóstolo ainda estava vivo, né? E já tínhamos um papa exercendo sua autoridade. E tendo essa autoridade confirmada pelos outros, eles que foram atrás do bispo de Roma, né? Com o São João teólogo ainda vivo. E detalhe, perto dele, São João estava na região de Éfeso, da Ásia Menor ali. Então, ato 2 é a controvérsia da Páscoa. É, tem um detalhe que é o seguinte: as igrejas da Ásia Menor, ela celebrava a Páscoa no dia 14 de Nissan, independente do dia da semana, né? Enquanto Roma e as outras igrejas, elas celebravam no domingo. Esse era o comum. O domingo marca a ressurreição do Senhor e tal. Então as datas festivas cristãs eram majoritariamente no domingo, principalmente a Páscoa. Então o Papa Vítor I, ele decretou que todas as igrejas deveriam comemorar a Páscoa na mesma data, com pena de excomunhão aos bispos que não seguissem a data estabelecida por Roma. E é muito interessante que ele vai, de fato, excomungar algumas igrejas, né? Contudo, Santo Irineu de Lyon vai intervir por cartas muito, abre aspas, por cartas muito respeitosas. Ele exorta Vítor, o Papa, a não cortar toda uma multidão de igrejas de Deus por aderirem a uma tradição ancestral. Então, Santo Irineu de Lyon, ele vai até o Papa e educadamente, amorosamente, o admoesta a não cortar a comunhão com aquelas igrejas. Por quê? Porque ele argumenta que elas não fazem isso na maldade. Os caras não estão na maldade. Os caras fazem na bondade, pô. Que é o seguinte, eles aprenderam isso de uma tradição antiga, né? Eh, então ele não deveria fazer isso, né? Não deveria cortar elas da comunhão. E o Vitor, ele volta atrás e fala: não, realmente, então não. E aí é muito interessante, né? Porque muito poderiam se pensar: então, pera, o Papa errou? Ou então o Papa voltou atrás, ele não estava tão certo assim, talvez não tão infalível assim? E é muito interessante, porque na verdade isso mostra o poder papal. Pois ninguém foi até o Papa dizendo: não, você não tem poder para fazer isso. Porque pensa bem, se o papado não existisse, se a primazia do bispo de Roma não existisse, o bispo de Roma excomungar algumas igrejas, bom, tanto faz. É só um bispo doidinho. Só um bispo doido tá aí querendo excomungar os outros. Que valor isso tem? Que valor isso tem numa realidade onde todas as igrejas têm a sua sucessão e pronto, marcam o seu território e pronto. Ora, é visível que eles vão recorrer ao bispo de Roma para que mude de ideia, porque reconhece que ele tem esse poder de fato de cortar a comunhão, e essa comunhão ela não é: "Ah, o bispo de Roma não reconhece, então tanto faz". Não, o bispo de Roma não reconhece, toda a igreja não reconhece.
Se o bispo de Roma tira a comunhão com essas igrejas, elas estão fora da comunhão católica, da comunhão universal, né? E isso é muito interessante. Exatamente, se o Papa não tivesse esse poder, se isso não fosse. Claro, ora, quantos bispos não excomungaram e brigaram uns com os outros, né? E ninguém morreu, né? Então, tanto faz. Mas sabia-se que o bispo de Roma era diferente. Que se ele dissesse que estava cortado da comunhão, ele não está cortado da comunhão, o bispo de Roma não concorda, é a opinião dele. Não, se ele não concorda, é uma excomunhão universal, católica. Enfim, e é interessante que o Eusébio Cesareia, ele coloca que Santo Irineu de Lyon o admoesta educadamente. Algumas traduções colocam amorosamente e tal, mas que quando Santo Irineu de Lyon argumenta, essas palavras tocam muito fundo no Papa, e ele entende verdadeiramente e recorre de sua decisão. Essa, como é uma decisão disciplinar, né? Ela pode ser tirada e colocada. Uma pessoa pode ser excomungada e depois colocada. Isso aí não está a respeito da infalibilidade papal, né? Porque o que o Papa é infalível recorrentemente e tal, e não tem o que fazer, seria sobre a heresia. Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Mas, de toda forma, é muito interessante isso, como uma controvérsia onde o Papa se entende e tal. Mas, melhor que isso, posteriormente, a vontade do Papa vai prevalecer, coincidentemente, claro, né? A vontade do Papa vai prevalecer, pois no Concílio de Nicéia isso vai ser acordado. Todas as igrejas deveriam unanimemente celebrar a Páscoa na mesma data e jejuar na mesma data. Então, por mais que o bispo de Roma tenha voltado atrás na excomunhão das igrejas, a vontade dele prevaleceu e se mostrou ser a vontade universal da igreja. Então, ora, né? Interessante isso. Continuando, aqui uma citação de Santo Irineu de Lyon, já que a gente falou tanto dele, né? Ele fala que a igreja, só um segundo, ela fala que a igreja é a é ela que contém a verdade, né? Então, quem quiser saber a verdade, é só ir à igreja que os apóstolos confiaram. Contudo, citar a sucessão de todas as igrejas, né, e aqui vai começar a citação, mas visto que seria muito longo enumerar a sucessão de todas as igrejas, nós indicaremos a tradição daquela igreja grandíssima e antiquíssima, conhecida por todos, fundada e estabelecida em Roma pelos gloriosos apóstolos Pedro e Paulo. Esta igreja, por causa de sua preeminência mais poderosa, é necessário que, perdão, essa igreja, por sua preeminência mais poderosa, é necessário que toda a igreja concorde, isto é, os fiéis de toda parte. Nela sempre foi preservada a tradição apostólica daqueles que estão em toda parte. Então, olha o que Santo Irineu de Lyon fala. Todos devem concordar com a igreja de Roma, estar em acordo com ela, pois nela sempre foi preservada de maneira especial a tradição dos apóstolos, dos que estão em toda parte. Roma é a síntese do catolicismo. Isso é uma visão de Santo Irineu de Leão, mais ou menos em 180 depois de Cristo. Né? E é muito interessante que mesmo assim, ora, Santo Irineu é quem admoesta o Papa a voltar atrás. E Santo Irineu de Leão reconhece que a igreja que está em Roma, ela é mais especial. Então, ora, eu sou obrigado se não houvesse papado e tal, eu seria obrigado a assumir que Santo Irineu é maluco. E se ele é maluco, não precisa nem levar ele em conta, né? Porque no momento ele fala que é necessário estar em concordância com a igreja, e que no momento ele não concorda com o Papa e fala para o Papa voltar atrás. Se fosse puramente simples assim, ora, Santo Irineu era louco, mas a gente sabe que não é. Então, Santo Irineu entende que é necessário estar de acordo com a igreja de Roma, mas que naquele quesito, ele admoesta educadamente ao Papa voltar atrás. Mas reconhecendo esse poder. E nunca dizendo, ah, não, você não tem poder para isso. Isso não faz parte da sua jurisdição. Enfim, continuando. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. Só um segundo. Aqui. O Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. A este Clemente sucedeu Evaristo. A Evaristo, Alexandre. Em seguida, sexto depois dos apóstolos foi Sisto. Depois dele, Telésfore, que fechou a vida com um glorioso martírio. Em seguida, Higínio. Depois dele, Pio. Depois dele, Aniceto. A Aniceto sucedeu Sóter. E presentemente, no tempo agora de Irineu de Leão, que ele está escrevendo, Eleutério, em 12º lugar na sessão apostólica, detém o pontificado. E aí ele coloca:
Com esta ordem e sucessão, chegou até nós, na Igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. A pregação da verdade está atrelada à sucessão do bispo de Roma, 180 depois de Cristo aqui. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Então ele coloca que a sucessão de Roma é a demonstração clara da pregação da verdade. Continuando. Essa citação aqui eu acho ela muito interessante, né, Tertuliano. Tertuliano foi um grande escritor cristão, né. Contudo, ao fim da vida, ele abandona a igreja, né, e se converte a uma heresia chamada montanismo, né. Montano era um cara que tinha umas mulheres lá e ele dizia receber visões, né. E, enfim, ele era meio doido, né. Contudo, o Tertuliano gostava da ideia, né, e tal, e algumas coisas que ele falava, né. E que os sucessores dele falavam, claro. Enfim, e é muito interessante que eu peguei algumas citações de Tertuliano e ele coloca aqui, ó: "O bispo de Roma trouxe a paz para a igreja da Ásia e da Frígia". Então, ora, o bispo de Roma estava atuando na igreja da Ásia e da Frígia, ou seja, muito longe dos territórios de romanos. Enfim, e aí é muito interessante que uma das citações do do Tertuliano, ele tá falando do Calixto, né, o papa, e ele coloca ele tá falando de Calixto, né? O sumo pontífice, isto é, o bispo dos bispos, decreta: Eu perdoo os pecados de adultério e fornicação àqueles que fizerem penitência. É muito interessante porque a citação ele tá zoando o Papa. Porque o Papa Calixto, ele era conhecido por ser muito. Como é que eu posso dizer? Ele era uma pessoa muito piedosa, né? Então, na igreja estava tendo algumas heresias estavam surgindo que diziam que alguns pecados não poderiam ser perdoados pela igreja. Então, alguns cristãos consideravam alguns pecados muito graves, tipo adultério, tipo assassinato, tipo entregar a outros cristãos, entregar à igreja. Ele considerava esse pecado muito grave e que uma pessoa dessa não podia ser restabelecida na igreja novamente. Esse era o justo na cabeça deles. Contudo, o Papa Calixto, muito piedoso, inclusive o Papa Calixto ele briga com outro santo, que é Santo Hipólito de Roma. Porque Santo Hipólito de Roma considerava que o Papa Calixto tinha que ser menos misericordioso com os hereges, excomungaram da igreja e pronto. Mas alguns hereges, eles voltavam à igreja, alguns eram até meio confusos e tal, mas alguns eles estavam confiando na igreja, apesar de terem um pensamento meio torto. E Tertuliano não, perdão, e Calixto os retornava à igreja, os admitia de volta na comunhão com muita piedade, né. E Santo Hipólito não concordava com isso. Enfim, então o próprio Tertuliano, ele achava que a igreja não tinha como perdoar adultério, fornicação, isso era pesado demais. E que a posição de Calixto, e como ele perdoava, né, e aí ele coloca Calixto como o sumo pontífice, o bispo dos bispos, tipo, zoando ele, né. Tipo, o Calixto, ele se acha o sumo pontífice, o bispo dos bispos, porque ele faz o que ninguém mais faz. Adquire um poder que ninguém o tem, que é de perdoar os pecados de adultério e fornicação, né. Ou seja, hoje em dia a gente sabe que a igreja realmente perdoa esse tipo de pecados. Cara, assassinato, fornicação, adultério, a igreja perdoa esses pecados, né. Uma pessoa pecadora que queira estar de volta na na igreja, a igreja perdoa, claro. Por que a igreja perdoa? Porque quem perdoa é o próprio Deus, o próprio Cristo que dá autoridade aos apóstolos de perdoar pecados, né. Porque o próprio porque, por óbvio, quem poderia dar essa autoridade é só Deus, só o Cristo. Enfim. Então é muito interessante como numa simples zoeira aqui, ele reconhece, né, o Papa, o Sumo Pontífice, né, aplicando um poder maior que o dos outros. E a gente vê que de fato o Papa estava certo nisso aí. Então, São Cipriano de Cartago, gosto muito das cartas de São Cipriano de Cartago, né. E aqui no livro sobre a unidade da igreja, ele coloca: "E após a ressurreição, diz ao mesmo, a Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Sobre ele só constrói a igreja e lhe ordena que apacente suas ovelhas. Embora tenha concedido igual poder a todos os apóstolos, instituiu uma só cátedra, determinando assim a origem da unidade. É verdade que os demais apóstolos eram iguais a Pedro, mas o primado foi conferido a Pedro, para que fosse evidente que há uma só igreja e uma só cátedra. Todos são pastores, mas é anunciado um só rebanho.
que deve ser apacentado por todos os apóstolos em unânime harmonia. Aquele que não guarda essa unidade, proclamada também por São Paulo, pode pensar que ainda guarda a fé? Aquele que abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual foi fundada a igreja, pode confiar que ainda está nela? Então, se Cipriano de Cartago reconhece claramente que a igreja que está em Roma é a cátedra de Pedro. Esta igreja que está em Roma, sendo a cátedra de Pedro, é o fundamento visível da unidade da igreja. Quem a abandona não está mais na religião cristã, não está mais guardando a fé. E ele faz esse paralelo da igreja lá, estando em Roma, com o próprio Pedro. Ora, ele até fala, é claro que o primado foi dado a Pedro. É evidente que há uma só igreja, uma só cátedra. Todos são pastores, o rebanho é um só. Então os apóstolos podem apacentar as ovelhas, contudo em comunhão com Pedro, em comunhão com essa cátedra. Então fica muito claro isso aqui no século III, mais ou menos 250 depois de Cristo. E a gente vê que São Cipriano de Cartago reconhecia a autoridade visível da igreja que estava em Roma. Ato 3, Novaciano, né? A heresia de Novaciano. Ainda eu citei São Cipriano de Cartago e ele vai estar envolvido em outra querela da igreja, né? Que é o seguinte: Novaciano, ele vai liderar um cisma ao recusar a admissão de cristãos que haviam negado a fé durante o tempo de perseguição. Então lembra que eu comentei que tinha algumas facções cristãs que acreditavam que a igreja não tinha como perdoar alguns pecados, alguns eram pesados demais. Novaciano, por exemplo, acreditava que aqueles que tinham conhecido a fé e a negado não podiam mais ser restabelecidos na igreja. Aquele que nega a fé em tempos de perseguição, na visão de Novaciano, um herege, não poderia ser novamente estabelecido na igreja. Porque o que acontecia? Alguns negavam a fé para poder guardar a vida e depois se arrependiam. E aí? A igreja deve ou não aceitá-los de volta? Enquanto muitos estão dando a vida, né? Enfim, parece lógico, né? Mas a gente vai ver que como pensava, né? A intervenção romana é feito um sínodo em Roma, em 251, liderado pelo Papa Cornélio, o sucessor legítimo de Roma, que condenou Novaciano e reafirmou a possibilidade de penitência e reconciliação para os apóstolos. Então, uma pessoa que apostatasse e depois quisesse retornar, com penitência e com claro arrependimento, ela poderia voltar ao seio da igreja. E claro, a Novaciano, mesmo sendo condenado, muitos o seguiram. E ele mesmo liderava ali uma igreja a qual ele acreditava ser a igreja correta, né? A que estava guardando a fé correta, a lógica correta. E beleza, essa era a ideia. São Cipriano de Cartago via isso. E o que São Cipriano de Cartago diz em relação a isso? Né? Ele coloca um falso bispo tendo sido designado para ele pelos hereges. Eles ousaram navegar a carta de Pedro, né? Eles ousaram navegar e levar cartas de pessoas cismáticas e profanas ao trono de Pedro. É a igreja principal. Qual que é o trono de Pedro? Ele está falando que é a igreja de Roma. Os cismáticos levaram os hereges levaram algumas cartas de cismáticos à igreja romana para que o Papa pudesse aprovar as suas heresias, né? E São Cipriano de Cartago tá mandando uma carta para o Papa da época, Cornélio, comentando sobre isso, né? Então ele fala: eles ousaram navegar e levar cartas de pessoas cismáticas e profanas ao trono de Pedro e à igreja principal, de onde a unidade sacerdotal tem a sua origem, e não consideram que estes eram os romanos, cuja fé foi louvada na pregação do apóstolo. E ele coloca: e a qual a perfídia não poderia jamais ter acesso. Em latim, é perfídia. Esse termo é um termo latino, né? E ele quer dizer a infidelidade, a heresia, o erro, né? A perfídia não pode ter acesso à carta de Pedro. O que é muito interessante, né? Porque ele coloca que ela é a igreja principal. Como eu disse anteriormente, como o próprio Cipriano de Cartago colocou, é a igreja visível, é a igreja, como é que eu posso dizer? A unidade visível da igreja. A Cátedra de Roma, a igreja de Pedro. Oh, perdão, a Cátedra de Pedro, a igreja de Roma. De onde a unidade sacerdotal tem a sua origem, a unidade sacerdotal dos sacerdotes, dos bispos, tem a origem em Roma. Ora, isso quer dizer o quê? Que todos os apóstolos, todos os discípulos estiveram em Roma, todos os bispos são sagrados em Roma? Não. Mas quer dizer que essa unidade a qual os bispos de todo o mundo estão relacionados tem a sua origem em Roma, naquela cátedra, naquela igreja. E ele coloca a qual a perfídia não poderia jamais ter acesso.
o erro, a infidelidade jamais poderia ter acesso na igreja de Roma. Essa é a visão de São Cipriano de Cartago, 250 depois de Cristo. Mais ou menos 250 depois de Cristo, né? Mas eu acho muito interessante que ele colocou aqui, né? E não consideraram que estes eram os romanos, cuja fé foi louvada na pregação do apóstolo. E isso é muito interessante, essa forma que o São Cipriano de Cartago enxerga Romanos 1:8, né? Em que São Paulo diz: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque essa carta aos Romanos, né? Porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Ora, tem duas formas de entender essa carta, né? A fé do mundo inteiro está também em Roma, né? Ou seja, o apóstolo está feliz, pois a fé que tem no mundo inteiro, que é colocada no mundo inteiro, está lá com os romanos também. Ou entender que a fé que os romanos têm é proclamada no mundo inteiro. E São Cipriano de Cartago entende dessa forma. Que ele fala, estes são os romanos a qual o apóstolo elogiou a sua fé. Que ele coloca, dou graças a meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. No mundo inteiro é proclamada a fé que Roma tem. Continuando. Agora, ato 3, né? Sobre o batismo dos hereges. Ainda com. A gente vai ainda tendo muito ali o São Cipriano de Cartago ali no meio, né? São Cipriano de Cartago, ele vai ter uma querela com o bispo de Roma, né? O Papa Santo Estevão. Então, debatia-se se o batismo administrado por um herege era válido ou deveria ser repetido. Então, por exemplo, fui batizado por um bispo. Contudo, esse meu bispo é herege. Eu não sabia e queria muito estar em comunhão com a igreja verdadeira. Eu devo ser rebatizado na igreja verdadeira ou esse batismo dado pelo herege conta? Essa era a querela da época. Cipriano de Cartago defendia que eles deviam ser rebatizados. Contudo, para a igreja de Roma, isso era muito absurdo. Então, tipo assim, o Papa, ele. Como é que eu posso dizer? Ele é bem enfático, assim. Para a igreja de Roma, isso era muito absurdo. E em cartas trocadas entre os bispos, né? Santo Estevão vai dizer que nada deve ser feito além daquilo que foi ensinado. Ou seja, não deve ser nada inovado na igreja. Então ele está dizendo que batizar é uma inovação. São Cipriano de Cartago vai rebater, dizendo que não, muitas igrejas na África e na Ásia rebatizam. E aí, Santo Estevão vai dizer que isso não existe em Roma. Então, logo, não é verdade. Então, algo muito interessante da visão do bispo de Roma, né? Que, tipo, claro, Roma síntese da doutrina. E aí São Cipriano de Cartago argumenta algo que é verdade, que é a, a tradição romana não é exatamente a tradição de toda a igreja. Aí, beleza, é verdade, né? Contudo, é muito interessante ver o jeito que o Papa pensou, né? E depois ele vai usar que sua autoridade petrina, e afirmando ser sucessor de São Pedro, portanto, ele deveria ser obedecido, de que as igrejas não deveriam rebatizar. Tanto que São Firmiliano, um bispo que estava ao lado de São Cipriano de Cartago nessa querela, que deveria sim ser rebatizado, ele falou que Santo Estevão se arrogou bispo, como é que é? Se arrogou bispo infalível. Que é algo muito interessante. Só que ninguém sabe se ele falou zoando, não, esse cara se acha infalível e tal. Ou se realmente ele disse, não, eu sou infalível. A gente não sabe. Por quê? Porque as cartas de Santo Estevão não sobreviveram. A gente não tem. A gente tem algumas citações ou outras das cartas dele, né? Mas não tem as partes mais importantes, assim. Enfim, o que a gente tem é o que está citado por São Firmiliano e principalmente por São Cipriano de Cartago, né? Mas enfim, o que deu tudo isso, né? São Cipriano de Cartago ele rejeitou a pretensão de Roma, mas a posição romana acabou sendo a predominante nos séculos seguintes. Teve um concílio posteriormente em Cartago, o qual realmente a vontade do Papa foi atendida e os bispos não deveriam mais rebatizar as pessoas. O batismo, mesmo ministrado pelos hereges, era tido como válido. A gente vai estudar, a gente já estudou isso, inclusive, na aula sobre o donatismo. E os donatistas vão justamente usar que São Cipriano de Cartago. Fala, não, pô, São Cipriano de Cartago que é santo, rebatizava, pô. Então, a gente não tá tão errado. E é muito interessante como Santo Agostinho vai rebater isso dizendo com Pedro. Que é falando assim, São Cipriano é um grande santo, claro, e Marte, contudo ele é maior que Pedro. E reconhecendo que no trono de Pedro não tem nenhum donatista. Contudo, o donatismo tá errado, então. Não pode ser a doutrina correta. Continuando. Aqui agora o Concílio de Arles, em 314. Esse aqui é justamente na controvérsia dos donatistas, né? E vai ter um concílio em Arles que vai definir essa questão dos donatistas, se eles estão expulsos da igreja ou não, se tá certo ou se tá errado, né? Enfim.
Então, vai ter um concílio e tal, né? E quem vai presidir o concílio, se eu não me engano, é Milquíades. E aí, é engraçado que essa questão, ela é levada a Constantino, né? Constantino, o imperador cristão, essa questão vai ser levada a ele, para que Constantino fizesse alguma coisa. E o que Constantino faz? Constantino conhecia as leis eclesiásticas, e ele leva a questão ao bispo de Roma. Então, na citação de Santo Eusébio, não, de Eusébio de Cesareia, Constantino, ele diz: Vossa firmeza, a do bispo de Roma, julgará de que maneira deve examinar minuciosamente a causa e encerrá-la de acordo com a justiça. Então, Constantino reconhecer que cabia ao bispo de Roma, São Milquíades, dizer qual que era a causa, ele julgar essa causa, não o próprio Constantino. Então, sei lá, muita gente que diz que Constantino alterou a igreja, cara, Constantino era bem fiel às leis eclesiásticas e dava ao bispo de Roma o direito de julgar as coisas, como já era o status quo. Enfim. Outra citação, né? A sentença dada em Roma deve permanecer válida, pois o julgamento da Sé Apostólica deve ser respeitado antes de qualquer outro. Então a carta Constantino está preservada aí no Mance, né? E eu peguei no New Advent um momento em que os donatistas, né? Vendo que eles foram considerados herege pelo concílio, esse concílio de Ares, inclusive, Santo Agostinho considerou ecumênico, tá? Ele não é ecumênico, claro, mas Santo Agostinho considerava, ou seja, ele tinha muito. Você entende que, para as pessoas que estavam ali na época, esse concílio tinha muita força. Enfim. E aí os donatistas, vendo que eles foram excomungados e tidos como hereges, eles recorreram a Constantino. Aí, para falar, não, o imperador faz alguma coisa aí e tal, a gente não pode ser, isso não tá certo, a gente não é herege e tal. E aí Constantino, ele diz, eu peguei isso no New Agent, e Constantino diz, ó loucura insolente, eles apelam do céu à terra, de Jesus Cristo a um homem. Ou seja, a igreja de Roma, o concílio, né, e a igreja de Roma considerou como herético a quem mais se irá recorrer. Eles recorreram a Constantino, mas Constantino colocou, eles apelam do céu à terra, ou seja, eles estão invertidos, né? Eles apelam de Jesus Cristo a um homem, do céu à terra, do altíssimo ao baixo, reconhecendo o quê? Depois do julgamento de Roma, meu irmão, não tem mal o que fazer. Apelar do julgamento de Roma é apelar do baixo ao que está em cima. Continuando, eu vou falar sobre a crise ariana, né? E aí a gente encerra. Sobre a crise ariana, né? O arianismo, ele surge ali no século IV, né? Ele é liderado pelo Ário, né? Por isso que a doutrina vai ter esse nome, arianismo. Ário era um presbítero de Alexandria e ele afirmava que Jesus Cristo não era coeterno, né? Ele não era como Deus, mas uma criatura subordinada a ele, né? Então ele colocava tipo, o Ário, o Ário não, ele não era Deus, ele era uma criatura elevada, mas que não era Deus, ele não tinha uma natureza divina, ele era uma criatura elevada, somente, né? E Ario vai ensinar isso no Oriente, né? E em 318 vai eclodir uma importante disputa principalmente entre o Ario e o patriarca de Alexandria, né? Alexandre I. O imperador Constantino I, ele envia cartas a Ario e Alexandre incentivando que eles retornassem à comunhão, resolvessem essa querela deles, né? E foi sem resultado, porque toda vez que eles se juntavam, o Alexandre I excomungava e descia o pau no Ario, dizendo que a doutrina dele era loucura. E o próprio Alexandre, ele muito impetuoso, ele fazia também diversos credos de fé, pedindo que os outros bispos assinassem, reconhecendo que Ario era maluco. Enfim, vendo que não levava a lugar nenhum, né? O imperador vai convocar então um concílio em Nicéia. Em 325, os bispos vão se reunir para debater essa questão. Enfim, e no Concílio Ecumênico de Nicéia, Ário foi considerado um herege e suas ideias foram condenadas. O Credo Niceno, a celebração da Páscoa na mesma data e a ascensão do Patriarcado de Alexandria vão marcar ali como é que eu posso dizer? As grandes coisas. E o Concílio de Nicéia também vai dar jurisdição universal ao Bispo de Roma. E a gente vai ver isso aí. Ósio ocupou o lugar do Bispo de Roma. O Bispo de Roma não esteve presencialmente no concílio, pessoalmente no concílio, então ele viu um delegatário, que era Ósio. Ósio ocupou o lugar do bispo de Roma com o padre Vito e Vicente, os quais assinaram primeiro, frente até mesmo das maiores sés. Então, os delegatários de Roma, em função de serem delegatários de Roma, assinaram primeiro até mesmo dos patriarcas que estavam lá. Ou seja, mantendo aquela tradição antiga que vem dos apóstolos, que é de que o bispo de Roma, que o Pedro,
vem em primeiro lugar, né? Ele é citado em primeiro. Enfim, isso é muito interessante. Os delegatários de Roma, eles não eram o bispo de Roma, mas por conta dessa função, eles assinaram em primeiro as atas do concílio. Então, o concílio de Nicéia, eu comentei que ele dá jurisdição ao bispo de Roma, isso aqui está no cânon 6. E ele coloca assim, ó: que prevaleçam os antigos costumes no Egito, na Líbia e Pentápolis. Qual o antigo costume? De que o bispo de Alexandria tem jurisdição em todos eles. Eles quem? Egito, Líbia e Pentápolis. Eu vou explicar isso porque eu já vi esse cânone meio alterado, vamos dizer assim, em alguns sites principalmente ortodoxos. Enfim, mas eu peguei, eu cruzei várias traduções e tal, até que protestantes, como o Philip Schaff, e ele vai dar mais nessa linha aqui que eu coloquei. E ele fala que prevaleçam os antigos costumes no Egito, na Líbia e Pentápolis. Qual o antigo costume? De que o bispo de Alexandria tem a jurisdição em todos eles, visto que o mesmo é costumeiro para o bispo de Roma também. O que é costumeiro para o bispo de Roma também? A jurisdição no Egito, na Líbia e Pentápolis. Então, o Concílio de Nicéia reconhece jurisdição em Alexandria ao bispo de Roma, que o bispo de Roma tem jurisdição sobre ele junto com o patriarca regional de lá. Da mesma forma, em Antioquia. Então, ele reconhece que o bispo de Roma tem jurisdição em Alexandria e em Antioquia. Esse é o antigo costume. Então, eu vi em alguns sites ortodoxos que estavam assim, ó, o cânone 6, que prevalece os antigos costumes no Egito, na Líbia, Pentápolis, de que o bispo de Alexandria tem jurisdição em todos eles, como o bispo de Roma tem jurisdição em Roma. Cara, não tá assim. Eu peguei até em grego e pedi pra IA traduzir. Não tá assim. Ele diz claramente dessa mesma forma. Que o bispo de Alexandria tem jurisdição em todos eles. E depois eu vi muitos sites ortodoxos estão usando epítome. Ou seja, não é. Eles sabem que não é. Epítome significa a parada que é tipo assim, não é uma citação literal. É mais uma paráfrase, é mais uma adaptação. Enfim, então o sexto, mas melhor do que eu falar, porque sinceramente eu não sou falante do grego, não entendo de grego, né? Eh, e aí a gente vai ver com o tempo como se isso aqui foi realmente entendido dessa forma. Enfim, então o Cânone de Nicéia, ele dá jurisdição ao bispo de Roma, reconhece a jurisdição, ele reconhece formalmente a jurisdição do bispo de Roma, no Egito, na Líbia, Pentápolis, em Alexandria e em Antioquia. E nas outras províncias, que as igrejas mantenham seus privilégios, e isso deve ser universalmente entendido, que se alguém for feito bispo sem o consentimento do metropolita, o grande sínodo declarou que tal homem não deve ser bispo. Ou seja, o bispo metropolita, o bispo da região, ele vai dizer se determinada pessoa é realmente um bispo e tal. Se, no entanto, 2 ou 3 bispos, por amor natural à contracção, se opuserem ao sufrágio comum dos demais, sendo este razoável de acordo com a lei eclesiástica, então prevaleça a escolha da maioria. Então, é só uma questão de jurisdição, o cânon 6 está estabelecendo. Aqui eu coloquei uma citação do Papa Silvestre, que é só para dar um... Silvestre não, perdão. Uma carta ao Papa Silvestre do Alexandre, que é só para dar um disclaimer, que ele coloca... Permanece a carta... Esse aqui, na verdade, está citado por... Ai, velho. Atanásio, o grande, né? E ele coloca: permanece a carta de Alexandre ao bispo há algum tempo dirigida a Silvestre, de santa memória, pela qual ele mostrou que, antes da ordenação de Atanásio, 11 tantos presbítero quanto diácono, porque seguiam a heresia de Ario, que tinham sido expulsos da igreja. Então é muito interessante que eh, perdão, Alexandre tá recorrendo, tá mandando uma carta a Silvestre mostrando o que tá acontecendo no Oriente, tá, os bispos que foram expulsos, a querela ali da natureza, né? Claro, isso aqui não é para reconhecer o papado, mas é interessante ver essa união da igreja. Continuando, Santo Atanásio Grande. Tem um livro que é Santo Atanásio contra o Mundo, né? Porque o Oriente, ele é tomado pela heresia ariana. O Oriente, ele... Tanto que São Jerônimo, ele coloca que o mundo dormiu católico e acordou ariano. O arianismo tomou o Oriente de forma insana em pouquíssimo tempo. Inclusive, até o imperador era ariano e favorecia o arianismo com o uso do poder secular. Então, o arianismo estava tomando tudo no Oriente, né? Enfim, e é engraçado que Santo Atanásio, ele vai perder o seu cargo, né, para os arianos. Os arianos vão tirar ele do seu cargo de bispo de Alexandria. Ele é sucessor do Alexandre, que a gente acabou de citar. E a cátedra de Alexandria, ela é fundada por São Marcos, é uma cátedra apostólica. Beleza. Ele foi deposto do cargo de bispo por herés ariano com auxílio do imperador Constantino. E ele manda uma carta ao bispo de Roma, né?
recorrendo, ele foi expulso de sua cátedra e pede ajuda a Roma. Ou seja, por que ele pediria ajuda a Roma se o papado não existisse, cara? Enfim, um fragmento preservado por Teodoreto, né, na História Eclesiástica, ele coloca assim: "É vosso costume, como herdeiros da tradição apostólica, dar atenção às causas daquela que sofre injustiças e corrigir o que está em desacordo com a verdade. Nós recorremos a vós, pois sabemos que a doutrina da Igreja de Roma permanece incorrupta." Continuando, São Júlio I, né? São Júlio I era o bispo de Roma da época. E eu coloquei algumas citações aqui que vão falar sobre São Júlio I, né? Lembrando que Santo Atanásio, o Grande, ele recorre, quando ele perde o seu cargo pros arianos, né? Que fizeram ali uma casinha pra ele, vamos dizer assim. Porque Santo Atanásio ele não foi expulso nem por heresia, nem por nada do tipo. Os caras falaram que ele tava cometendo um crime de desvio de grãos. E por isso ele deveria ser expulso e o imperador o expulsou. Mas era tudo mentira. Enfim, e aí ele recorre a Roma. Em Roma é instalado um sínodo para ver o caso do Santo Atanásio, né? E ele é julgado como inocente. E aí a gente vai ver aqui, ó. Quando eles explicaram sua causa a Júlio, bispo da cidade de Roma, ele os enviou de volta ao Oriente, fortalecidos por cartas gratuitas, e restaurou a cada um sua sede, como é o direito da Igreja Romana. A Igreja Romana diz quem é o bispo ou não é o bispo, quem é legítimo e quem é falso. Não só na Igreja Romana, mas em Alexandria, em Antioquia e nas outras províncias. Outra citação, esse aqui está no Sócrates Escolástico, né, que também tem um livro chamado História Eclesiástica. Outra citação agora, Júlio os reprovou primeiro pelo tom desagradável de sua carta. Os arianos enviaram uma carta ao Júlio, tá? Enfim, Júlio os reprovou primeiro pelo tom desagradável de sua carta, depois por terem convocado um concílio atuando contra os cânones, já que um cânone eclesiástico prescrevia que as igrejas não deviam promulgar cânones contra a opinião do bispo de Roma. Então, os orientais arianos, né, os hereges arianos, eles instalaram um concílio na região deles e excomungaram até o Papa. Contudo, o Sócrates escolástico, ele deixa claro que eles romperam com um cânone, né, com a tradição antiga que diz que havia um cânone eclesiástico que dizia que não se pode promulgar um cânone, uma opinião, uma formalização contra a opinião do bispo de Roma. Então, ora, fica muito claro, né? Toda a parada fica muito clara. Mais uma citação. Como o cuidado de todos lhe cabia, por causa da posição de seu trono, ele devolveu a cada um sua própria igreja. Né? Então, graças à posição mais alta do bispo de Roma, em jurisdição, ele dá as igrejas aos bispos legítimos. Então, agora vamos entender aqui, vamos ver a carta de Júlio e ver o que ele diz, né? O que tem nessa carta que a gente pode entender. E ele coloca, é uma carta enviada ao Oriente, né? Principalmente aos arianos. E ele coloca: "E acaso não sabeis que este é o costume, que devamos ser escritos primeiro, para que, a partir daqui, da Igreja de Roma, se possa decidir o que é justo?" Então ele está falando que tem um costume muito antigo, que é de escrever primeiro ao bispo de Roma, ao bispo que está na cidade de Roma, para que dele saia a justiça. Um bispo não pode ser aleatoriamente excomungado, tirado do seu cargo e ser um bispo de Roma tá sabendo. Bom, é o que ele dá a entender, né? Se, pois, como dizeis, houve alguma falha, era justo que escrevesse a todos nós, para que, então, o que é justo fosse determinado por todos. Mas agora, mesmo sem nos escrever, aqueles que fazem tais coisas parecem não agir como convém à igreja. Forçaram a remoção não apenas de Atanásio e Marcelino, mas de outros bispos e presbíteros, que vêm de diversas partes e que se queixam de terem sido expulsos e sofridos injúrias semelhantes. Então, não foi só Atanásio que foi atrás do bispo de Roma, mas outros bispos foram atrás, ou seja, era algo que era comum, era o status quo, era o padrão, recorrer ao bispo de Roma. E que se queixavam de ter sido expulsos e sofrido injúrias semelhantes. Ó amadíssimos, não se deve proceder assim, não conforme o evangelho, ou seja, não se deve proceder assim, não conforme porque o evangelho diz, mas segundo os cânones da igreja. Os cânones da igreja já estão estabelecidos. Isso não deve ser feito dessa forma. Deveria ter sido eita, tô analfabeto.
deveria ter sido redigida carta a todos nós, para que um juízo justo emanasse de todos. Ou seja, quando uma carta é escrita ao bispo de Roma e ele dava o seu juízo, esse juízo pertencia a todos, né? Pois os afetados eram bispos e igrejas de importância elevada, aquelas que os próprios apóstolos governaram. Então, os sucessores das igrejas que os próprios apóstolos governavam estavam recorrendo a Pedro, a igreja romana, né? E ele coloca: "O que recebemos de São Pedro, apóstolo, nós vos damos a entender". Ou seja, o Papa continua comentando sobre a sucessão petrina. A sua natureza elevada vinha de São Pedro, o apóstolo. E agora o concílio de Sárdica, né, ele vai dar alguma e realmente, ó, lembrando, o fim dessa querela aí, Santo Atanásio, ele vai ser sim devolvido à sua sé, depois ele vai ser expulso de novo, depois ele vai voltar, depois outros bispos vão recorrer a Roma, depois o imperador vai tentar tirar o papa do seu poder, que vai ser Libério, o papa vai ser, eh, como é que é? Exilado, né, e vão tentar colocar um papa herege, um papa ariano, enfim. Contudo, é muito visível, é muito claro essa como é que eu posso dizer? Esse poder da Igreja de Roma, né, de conseguir resolver os problemas das heresias e tal. Então isso é algo que eu gosto muito de analisar. Enfim, agora o concílio de Sárdica, né, ou esse concílio vai ser presidido por Santo Atanásio. E ele vai decretar alguns cânones, entre eles o cânone 3, entre o 3 e 4 e 5, né, que diz o seguinte: "Mas, se por acaso for proferida sentença contra um bispo em qualquer questão, e ele considerar que sua causa não é fraca, ou seja, ele considerar que sua causa não é injusta, que ele tem uma certa lógica, uma certa razão, para que o assunto possa ser reaberto, proponho-se parecer bem à vossa caridade que honremos a memória do apóstolo Pedro, e que aqueles que derem a sentença escrevam a Júlio, bispo de Roma, de modo que, se for necessária, a causa seja novamente examinada pelos bispos das províncias vizinhas, e que ele designe árbitros, mas se não puder demonstrar que a causa é de tal natureza que precise de novo julgamento, então a sentença já foi então a sentença já dada não seja anulada, mas permaneça firme como antes. Então é muito interessante que ele está reconhecendo que se um bispo expulso julga que sua causa é justa, ele pode recorrer ao bispo de Roma. Cânone 4. Se um bispo tiver sido deposto por julgamento de todos os bispos da província e declarar que tem a intenção de recorrer, que ninguém ocupe a sua cátedra, até que o bispo de Roma, tendo conhecimento do caso, decida o que deve ser feito. Crane 5. Se algum bispo tiver recurso e parecer que a sua causa merece ser reexaminada, que o bispo da província vizinha escreva ao bispo de Roma, e se este julgar que é necessário revisar o processo, que nomeie juízes do mesmo lugar ou de outra província, para que toda a questão seja novamente julgada com toda diligência e cuidado. Mas, se ele entender que o processo não requer nova análise, a decisão anterior permanece em vigor. Então, um bispo ele foi expulso. Se ele julgar ele pode se ele julgar que tem uma certa lógica, tem uma certa razão, ele recorre ao bispo de Roma. Se o bispo de Roma não disser nada, permaneça ele, excomungado, tirado, né. Se o bispo de Roma não julgar a causa sendo reavaliada, então permanece. Ou seja, é muito interessante que aquela parada que Jesus fala ao próprio Cristo, né, "Confirma os teus irmãos". O que os sucessores dos apóstolos fazem, passa pela confirmação do bispo de Roma, o sucessor de Pedro, mostrando que essa promessa dada a Pedro porque, como eu disse, Pedro não é só um nome, mas um ofício. Então quem está no cargo petrino, tem essas prerrogativas de confirmar os irmãos. Enfim, aí para encerrar eu peguei a citação aqui de Amiano Marcelino, né. Ele era um romano, né. Amiano Marcelino era um pagão, escritor e oficial do exército do imperador Juliano, um apóstata, né. E aí ele vai citar o Libério, né. Libério inclusive foi o bispo que eu falei que foi exilado pelo poder secular, para tentar colocarem um bispo ariano lá, né, na cátedra de Pedro. Enfim, e ele coloca que o Libério possui aquela autoridade pelas quais os bispos da cidade eterna são mais poderosos. Ele é um pagão. Ele é um pagão historiador, mas reconhece que os bispos da cidade eterna, os bispos da cidade que estão em Roma, gozam de uma autoridade mais poderosa. Então é isso, e ele é um pagão, né. Então então ele não tá dentro dos ele não é um cristão, ele não tá dentro do seio da igreja. Enfim, então a gente encerra por aqui.
Depois a gente começa falando sobre o Papa Damaso. E depois a gente vai pegar o segundo concílio, né? O Concílio Ecumênico de Constantinopla primeiro. Vendo também o desenvolvimento do poder papal. Então, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida até então? Ficou simples, né? Porque é o iniciozinho.